E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos voltando com mais um episódio do nosso querido AgroRunners, depois de um período aí pós-parto, né? E sim, Eu vou- literalmente, Luísa chegou. A Luísa chegou, tá aí, e sempre pensando, poxa, vamos trazer mais alguém para a gente trocar ideia, e a Marina, como sempre, puxou, falou assim, não, tem uma pessoa aqui muito interessante que a gente pode conversar. Mas e aí, Marina, como é que estão as coisas? Tudo bem, Paulo? Olá para todos que nos assistem, nos escutam aqui, mais um episódio para a gente falar dos dois temas que gostamos muito, agro e corrida. E hoje, né, o convite aqui mais que especial para uma pessoa que eu conheço já tem algum tempo, já trocamos aí algumas figurinhas, mas eu deixar você fazer a apresentação e depois a gente puxa um pouquinho mais aqui a conversa. Muito bem, estamos aqui com o Sérgio Pigoso. Falei certo, certo, né, Sérgio? Falou certo. O Picotto é italiano, mas é Picozzo, Pigoso. pô, verdade, tá vendo? Sócio-diretor da Cisagro. Bom, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio e seja super bem-vindo ao AgroRunner, Sérgio. Obrigado aí, Paulo. Parabéns aí pelo mais um que chegou aí na família, né? É isso aí. Boa tarde aí, Mariana. Obrigado aí pelo convite aí. Imagina, Sérgio, a gente que agradece sua presença aqui. E vale destacar, né? O Sérgio eu já conheço aí do mercado financeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mercado de crédito e tudo mais. Mas logo quando eu lancei aí, né? Eu e Paulo lançamos o AgroRunners, o Sérgio foi um dos que comentou lá e já trouxe aí um pouquinho da história de 14 maratonas, né, Sérgio, que já tem aí no currículo, né? 14 maratonas. Pois é, a gente vai entender um pouquinho disso, mas antes, como seguindo o próprio nome aqui do nosso podcast, o agro vem antes do runners, né, Paulo? É isso aí. Muito bom, Sérgio. Na verdade, assim, cara, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? No agro, sua história profissional. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu vou falar assim, uma curta, longa história, né? Eu comecei muito cedo, né? Comecei com 13 anos de idade, comecei na Serasa, que hoje é uma grande organização aí, né? Virou uma multinacional. Fiquei lá, entrei como office boy, saí como um analista de crédito, e aí comecei minha carreira praticamente mudando como na área de crédito, mas fui para a Alcoa, que era uma multinacional na área de alumínios, né, uma multinacional americana, que hoje, inclusive, nem existe mais. Fiquei um tempo lá, depois fui para o auxiliar, fiquei exatamente no momento que o auxiliar foi decretada a falência, né, a intervenção do Banco Central. Fiquei no banco junto com o pessoal do Bacen, e o Itaú acabou comprando toda a divisão. Eu acabei indo para o Itaú, mas tudo isso vamos falar assim, foram 9 anos de Serasa, os 2 anos e meio aí de Alcoa, e 1 ano praticamente entre auxiliar e Itaú. E foi quando eu caí no agro, porque como o auxiliar ficou praticamente 6 meses em intervenção, eu, obviamente, comecei a mandar meu currículo, e quando eu fui para o Itaú, embora o Itaú queria ficar com toda a área lá, era uma área nova, era uma área chamava uma área de recuperação de créditos, né, focado em grandes contas e revisão de crédito, inclusive. Não me sentia à vontade porque não foi algo que eu escolhi. E aí apareceu a Monsanto. Foi quando eu caí de cabeça, né? Embora tinha algum envolvimento com algumas empresas do agro, tanto na Serasa quanto nos bancos, mas foi na Monsanto que realmente criei a paixão pelo agro, e que eu acho que quem é mordido por essa sementinha aí não sai mais. Né? Exato. Verdade, verdade. Aí eu fiquei Pô, você... praticamente 4 anos na Monsanto. A Monsanto era uma empresa inovadora nessa parte de crédito. Ela, inclusive, na época, foi a pioneira aí em fazer crédito direto a produtor. Então, eu ficava aí, às vezes, 15 dias fora de casa, rodando, fazenda, olhando.
E numa época que, quando a gente fala isso, até tem um livro aí, que eu ajudei a escrever um capítulo, eu conto um pouquinho dessa história. A gente fala para esses jovens, a Mariana, você também, com certeza, nunca imaginaram assim, você ter que ir numa cabine telefônica numa cidade, porque marcando horário para poder falar com alguém aqui em São Paulo. Essa facilidade que existe hoje aí de GPS, de comunicação, não existia nem notebook, né? Então, era tudo no caderninho, no manual. E foi quando eu fiquei 4 anos lá na Monsanto, depois fui para a Dupont. Na Dupont, fiz uma carreira passando por várias áreas, todas elas ligadas ao agro, que hoje virou Corteva, né? E lá passei em tesouraria, tive debaixo do meu chapéu crédito, contabilidade, tive todas as áreas lá como responsável pela parte da área de defensivos químicos, né? Na área financeira. E lá, obviamente, uma grande escola, aprendi muito. Fiquei 19 anos. Então já foi aí mais um longo período e praticamente em 2 multinacionais, né? Muito ligadas ao agro, multinacionais inovadoras. E aí foi quando eu, na época, tinha decidido sair desse mundo corporativo, de multinacional, e acabei, já tinha negociado com a empresa, que eu ia ficar mais uns 6 meses dentro da Dupont lá, estava fazendo uma transição com uma outra pessoa, buscando alguma coisa mais aqui no interior de São Paulo. Meu sonho sempre foi ir para o interior, né? Acho que o agro mexeu comigo para falar assim, ó, você não pertence a São Paulo. Em todos os aspectos. Você tem que estar no campo. E aí conversei com várias cooperativas que eu tinha muito bom relacionamento, Coopercítrus, na época Carol, e outras aí, Coplacana, que era um pessoal que eu conhecia, algumas revendas também, mas eu queria alguma coisa mais, uma empresa nacional, né? Uma empresa com um perfil diferente de multinacional, que tem todo o processo. Só que quando eu estava na Dupont, eu tinha a responsabilidade também num projeto chamado Produzir, que era uma joint venture, que era entre a Dupont, a Pioneer, que é a empresa de semente da Dupont, era, né? Hoje é Corteva, mas agora estão se separando novamente. A Bung Fertilizantes e a Bung Alimentos. E aí eu fui comunicar lá, eu era pelo lado da Dupont, né? Do conselho financeiro, vamos falar assim, nessa joint venture. A joint venture estava sendo implementada, né? Ainda não estava rodando. E aí foi conversar com o pessoal da Bung, explicar, olha, estou saindo, provavelmente vai vir em algum lugar. E aí foi quando o pessoal lá de Santa Catarina, de Gaspar, da Bung Alimentos, que a Bung Alimentos ficava em Gaspar, a Bung Fertilizantes em São Paulo, o diretor que estava no projeto lá, o CFO e o CEO, que é o Sérgio Wallace, falaram, não, peraí, por que você está saindo? Eu falei, não, estou saindo porque eu estou cansado, aspecto de multinacional e tudo mais. Eles falaram, olha, vem conversar aqui primeiro, marca aí uma hora, vamos conversar aqui para a gente falar um pouquinho de como a Bung funciona e etc. E acabei indo para lá conversar com eles, me convenceram a mudar para Santa Catarina. Fiquei lá por 2 anos praticamente, 2 anos e quase 3, né? E foi um período assim que eu comecei a conhecer toda uma parte de trade, que era um negócio que para mim faltava, né? Então acho que esse é para um aprendizado que quem quer ter gestão de risco e tudo mais, passar por uma trade é uma lição incrível, né? Sim. Só que eu também não dei muita sorte, porque depois de 2 anos e meio, a Bung decidiu integrar a Bung Alimentos como fertilizante e fazer a Bung Brasil. Aí voltou a ser multinacional. Aí saíram os 2 CEOs, né, tanto da fertilizante quanto da Bung Alimentos, veio o Pedro Parente, ficou uma discussão aonde deveria ser a matriz, né, uma vez que tinha a sede da Bung Alimentos em Santa Catarina, lá em Gaspar, e a sede da Bung Fertilizantes aqui no Centro Empresarial. E ficaram praticamente 6 meses nessa discussão. Aí, obviamente, o Pedro Parente
Não acho que ele ia morar em Gaspar, ou mesmo para lá, e optando para vir para São Paulo, e todo o time lá, principalmente o time que era ligado à área financeira, veio tudo para São Paulo. Então, praticamente, meu sonho de mudar foi pouco. E foi um período assim de... Aí fiquei mais 14 anos aqui dentro da Bung, quando eu decidi me aposentar em 2022. Como minha esposa fala aqui, é um aposentado fake, porque não parei. Eu conheço alguns assim, viu? Que diz que para, mas não para, não, viu? E não sei de onde vem tanta energia, parece criança. Não, aí eu quando saí, eu montei uma consultoria, eu tenho uma consultoria minha só, que chama SP Agro Capital. Essa é uma consultoria muito mais ligada no suporte para negociação de contas, recuperação de contas, que eu tinha debaixo do meu guarda-chuva. Eu era o head de crédito da América do Sul, da Bung, e debaixo da minha responsabilidade tinha essa área de recuperação de crédito, que era uma área que acompanhava os processos do jurídico. O jurídico tocava, o jurídico fazia todo o processo, vamos dizer assim, de cobrança judicial, mas quando o Pedro Parente veio e descobriu que havia um volume enorme, mais de 2,5 bi aí, de contencioso somando as companhias, né? Ele decidiu, não, precisamos fazer alguma coisa que não seja só jurídico. E aí foi solicitado, né, o CFO no momento lá pediu para mim pensar em alguma coisa. Nós contratamos aí uma consultoria e foi criada uma área de recuperação de crédito. Então, dentro dessa área aí, a gente conseguiu quase 50% de recuperação num período aí de 4, 5 anos, que é um negócio fantástico, né? E nesse inteirinho comecei a manter muito contato com devedores, com fundos, né, que têm interesse em comprar conta. Por isso que eu decidi montar essa empresa, para dar o suporte aí, porque muita gente começou a me procurar, vamos falar assim, produtores que eu ajudei a resolver a conta dele dentro da Bung, mas tinha conta em aberto em outras empresas, aí no setor agroquímico e tudo mais. Falaram, já que você conhece bem todo o mercado, você já tem um relacionamento, não quer nos ajudar aí para... Porque só depender de escritório de advogado não chega a uma solução. E foi positivo que a gente conseguiu fazer alguns negócios. Uma pessoa que era um gerente dessa área, um ano depois também saiu, né? Ele estava no meu time, e aí a gente montou uma parceria para tocar esse assunto junto. Que bacana. O mundo não para, né, Marina? Os amigos da Bung que estavam saindo, e aí me chamaram para ser, pensando no aspecto comercial, porque sempre me falaram assim, você é um cara de crédito com viés comercial. Você tem cultura, tem diálogo, embora você tenha, vamos falar, responsabilidade, muitos não que a gente fala, mas você sabe como falar e sabe, inclusive, como tem que negociar mais duro, embora às vezes as situações te levam a você tomar medidas mais drásticas, eu, graças a Deus, consegui construir durante todo esse tempo um bom relacionamento, mesmo com os devedores, né? Isso é um ponto positivo, te dá acesso e dá abertura para você continuar com o seu network e o relacionamento. Eles me chamaram para trabalhar aí num projeto que eles estavam pensando, que era uma empresa de representação comercial, que é a Cisagro. Cisagro agora, a gente mudou o nome para Cisagro, né? Numa reformulação que a gente fez recentemente, e é uma empresa meramente de representação. Então, representamos empresas de fertilizantes, empresas de agroquímicos, que praticamente não atuam com venda direta, e temos aí a venda de sais especiais, alguma coisa nessa linha aí, através de uma outra empresa, de um dos sócios. Basicamente, foi esse o curto, longo período da minha carreira. E ainda estou nessa, né? Vira e mexe, tem alguns amigos ainda que ficam tentando aqui, falando,
Pigoso, nós agora precisamos criar um fundo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Menos, né? Bom, Sérgio, assim, cara, você, né, ao longo dessa carreira, né, falou carreira em multinacional, muita responsabilidade, né? Conta um pouco agora, cara, como que você fazia, né, como a corrida, o esporte entrou na sua vida e como que isso se relacionou com esse período grande aí, trabalhando com essas coisas bem complexas, vamos dizer assim. Como eu falei, aí vocês são muito jovens, mas eu sempre gostei de esporte, né? E na época eu jogava bola, futebol, e vôlei, tudo que era esporte coletivo, vamos falar assim, que eu gostava muito. Mas quando entrei no agro e as viagens constantes, começou a me limitar. Então eu não tinha o que fazer. Eu falei, poxa, mas eu não consigo mais durante a semana, fim de semana, praticamente você tem que ficar com a família, né? Ficar 2 semanas fora, você não tem como ficar saindo, vai para atividades. E aí conheci um amigo que já corria, né? Ele falou, poxa, mas você é um cara, vamos falar assim, que gosta de esporte, tem um preparo físico bom, vamos dar uma corridinha. Aí comecei a correr lá, na época, eu estava na Dupont ainda, né? E foi logo no começo que eu entrei na Dupont. Começamos a correr ali em Alphaville, vai 5 quilômetros, daqui a pouco vai para 10, daqui a pouco vai para... vamos fazer uma São Silvestre 15 quilômetros, vai meia maratona, e aí quando você vê, você já está nas maratonas e não percebe o tempo passar, né? Coincidentemente, a Dupont, na época, contratou uma assessoria de corrida. Eu estava começando, era alguma coisa ainda muito incipiente, assim, de ter grupos de corrida, né? Que hoje virou... Explodiu, né? E hoje virou um business, assim, que o cara se forma, ele não pensa em trabalhar, ele pensa em montar uma assessoria. Mas na época, não, até uma que ainda é grande aí hoje, né? Não sei se pode falar aqui, mas é o Mário Sérgio, né? Sim, a MPR, né? Não, o Mário Sérgio é da Hanfan. Sim. O Paulo é da... Basicamente, eram os dois que estavam começando naquela época, e o Mário foi muito mais para buscar esse tipo de parceria com empresas. Certo. Que ele buscou colocar dentro da cabeça das pessoas a necessidade de esporte e tudo mais. Então, eles tinham uma assessoria que ia lá em Alphaville, porque a Dupont ficava em Alphaville, e o pessoal começava a orientar aí sobre os aspectos de corrida e tudo mais. E aí você vai se enturmando, né? Aí começava, bom, mas já que tem o treino também no Ibirapuera, tem o treino na USP e tal, aí você vai, quando você vê, você já está participando do grupo, que é um grupo que te leva meio por osmose a você continuar praticando esse tipo de esporte. E para mim foi muito bom, porque principalmente na época, nessas cidades que eu visitava, viajava, hotel não tinha academia. Hoje você vai em hotel, tem muita estrutura. Então não tinha nada. Então era botar o tênis, o calção, camiseta na mochila, lá na mala. Acordava muitas vezes às 5 da manhã por causa do calor, né? Você imagina sair no Mato Grosso para correr. Se você não correr às 5 da manhã, você morre. Né? Então era essas corridas aí meio matinal, porque... E correndo de cachorro também. Às vezes você tinha que correr mais rápido, por isso que foi bom para treinar. Sim, eles são ótimos pacers, né? Você imagina você tá passando umas casinhas assim que sai o cachorro correndo e fala, e agora? Não tem para onde ir, estou no meio da estrada. De calor, o Paulo entende um pouquinho, viu? Ele mora lá em Cuiabá. Mora em Cuiabá. Não, ele mora onde o Cuiabá, eu cheguei a registrar lá no termômetro 50 graus lá num dia lá, falei, meu,
não dá para respirar. O condicionamento tem que ser, né? Ô, Sérgio, eu fiquei curiosa com uma fala tua, né? É o famoso já que, né? Assim, já que eu estou fazendo 5 quilômetros, né? Por que não fazer 10? Já que encontrei a turma vai. Conta pra gente agora assim, alguma situação de onde esse jaquete levou e que não foi uma boa, não teve um final assim tão feliz quanto você esperava. Bom, como eu falei para vocês aí, na época, eu vou dar alguns exemplos, né? Esse amigo meu que corria, a gente acabou meio que incentivando algumas outras pessoas dentro da Dupont, e aí começou a ter a corrida do Pão de Açúcar. Uhum. Era forte, né? Lá no... que era no Vila Lobos, se não me falha a memória, né? Era ali na região do Vila Lobos. Camiseta de... Você imagina a camiseta de algodão, né? Você tirava a camiseta que estava os mamilos mais queimados do que... não tinha essas camisetas dry fit, nada disso, né? Comecei com essas corridas de revezamento, ele corria bem, e aí ele falou, não, você vai fazer comigo dividir eu já tinha feito 10, já estava 10, 12, fazia correr com ele lá, ele falou, não, nós vamos fazer 21. Falei, pô, mas nunca corri 21, não, mas você vai revisar comigo 21, não sei o quê, acabei indo com ele no 21, corri bem, não deu problema, nem nada, acabamos tendo um tempo bom, né? E aí, dali para frente, você vai... Bom, quem faz 21 vai para 42. Então, foi aí que eu comecei o pessoal, na verdade, vai te desafiando, né? Porque quando você está numa assessoria, o pessoal começa a falar, poxa, agora vai ter a maratona tal, e aí você acaba meio que ficando, poxa vida, já tinha feito várias meia maratonas, né? Decidi fazer a minha primeira maratona, mas como eu sou um cara teimoso, eu não treinava bem. Assim, treinar, de ser disciplinado, de fazer academia, não fazia academia, né? Era só botar o tênis e ir, né? Meia maratona, assim, corria meia maratona normal, fazia até tempos bons, né? Fazia aí 1h40, 1h45, não era tempos ruins, né? Sim. Para meia. E a pessoa fala, mas você corre, pô, quem corre nesse ritmo, você vai conseguir fazer uma maratona. Não, vamos lá, né? Aí me inscrevi na primeira maratona minha, que foi a maratona, falei, bom, deixa eu fazer a primeira caseira, né? Maratona de São Paulo. Começou bem já, uma bem plana, por sinal, né? Foi assim, olha, eu vou falar para você, eu só acabei porque eu sou teimoso. E aí até que não foi, fiz a minha primeira maratona em 3h45 minutos, então... Caramba, muito bom. Uma primeira? Nossa Senhora. Então, aí na primeira, mas só que aí fiquei acho que uns 10 dias sem quase andar, né? Dor no corpo inteiro, não dava nem, sabe, tentava dava uns trotinhos assim durante a semana para ver se voltava, mas foi dolorido. Foi uma lição, um aprendizado, porque a maratona não dá para você brincar, então você tem que realmente se preparar, se esforçar, tentar, vamos falar assim, ser um pouco mais disciplinado, né, em termos de alimentação, tem que ter outros cuidados, né? Sim. E aí acabei me conscientizando de que, olha, se eu quiser continuar fazendo maratona, pelo menos perto das maratonas eu tenho que estar melhor condicionado, melhor preparado. E assim evoluiu. A minha segunda maratona também foi aqui no Brasil, foi a maratona de Porto Alegre, já uma maratona mais plana, só que aí eu já estava com... O pessoal que é muito competitivo, é complicado. Você entra no timinho, no grupinho que começam a te desafiar, né? Sim. Então, mesmo você no treino, a gente ficava disputando. Não ia lá
relaxar. Para fazer direito, assim, no seu ritmo, seguir a planilha bonitinho, né? Não é nada, tomava Para dar aquela pau bronca nos outros, né? dos treinadores. Pô, mas mandei se manter o ritmo tal, você está querendo se quebrar e etc. Para que forçar? Mas era assim, era os desafios, né? Ficavam provocando o outro lá. Mas aí eu fiz a maratona de Porto Alegre, que foi uma maratona plana, vai. Clima bom também, né? Um clima que frio e tudo mais. E essa aí eu fiz por 3 minutos, eu não consegui o meu na época só tinha Boston, né? Não consegui o Qualify para Boston. Puxa vida. Fiquei 3:33, então eu precisava ter 3:30 ou abaixo, né? Então eu acabei, né, ficando frustrado por 3 minutos, né? Mas dali para frente eu comecei a ficar mais disciplinado. Aí fui para uma outra maratona e corridas de 10, 12, track field, essas aí a gente fazia assim, já não tinha lugar para colocar a camiseta em casa, né? Cara, quase toda semana tinha uma corrida, começou, principalmente as corridas começaram a evoluir, e principalmente a estrutura, né? Se profissionalizou muito. Como eu falei para vocês, a primeira que eu fiz lá, que era a maratona de revezamento do Pão de Açúcar, era uma camiseta de algodão, você não tinha água em todo ponto, era uma coisa assim meio, não vamos dizer 100% bagunçada, mas também não era no nível de organização que tem hoje, né? Sim. E nisso aí acabou o próprio sistema, viram que era um baita do negócio e acabaram evoluindo muito. Então, as corridas aí de 10, 12 quilômetros, 5 quilômetros, meia maratona, todas essas aí foram evoluindo num período legal. E aí eu passei a me dedicar um pouquinho mais com a questão de fazer uma academia. Na Dupont, por exemplo, eu entrava 6 horas, até esqueci o nome da academia, que ficava lá no shopping de Alphaville. É uma dessas grandes aí. Companhia Atlética? Não, não é a Companhia Atlética, não. A Companhia Atlética eu fiz um período também, mas era mais... Era uma dessas aí, não era a Bodytech, não era a Companhia Atlética, era uma outra grande que tinha runners. Será que tem? Não lembro mais agora. É muito tempo. Eu ia, e aí quando eu saía do escritório, que essa era outra coisa que também me ajudava bastante, para não pegar trânsito, eu parava na USP. E praticamente todo dia eu fazia uma voltinha de 10 quilômetros ali, 10, às vezes um pouquinho mais, né? Para dar enquanto o trânsito dava uma aliviada ali na marginal. Então era do limão uma limonada, né? Já que eu vou ter que ficar no trânsito, prefiro correr um pouquinho, né? E depois segue embora, né? E aí, o final de semana, normalmente era treinos lá na USP, né? Com a turma lá. Então, e aí parti para a minha terceira maratona aí, que foi Chicago. E aí? Essas maratonas, que nem na época, só Boston tinha o Qualify. Né? Que não era exigido. Tão popular, né? As outras não tinham ainda a questão do Qualify. E aí fiz Chicago. Aí eu consegui o Qualify, eu consegui fazer um tempo. Esse aí fiz 3 horas e 17 minutos, então deu para conseguir o Qualify com forma. Não contente, eu fui para o ano seguinte para Berlim. Mas Berlim eu fui já meio baqueado, né? Porque você conciliar a vida, vamos falar de executivo, vida de pressão, de grandes corporações, conciliado com treino, e treinos, você fazia treinos longos, né? Chegava para uma maratona, chegava no final de semana, você tinha um treino de 30 quilômetros, 32, 36. Chegava baqueado, né? A semana inteira, em períodos, às vezes, de muito pico no trabalho. Acabei tendo uma infecção no rim, tive que fazer... Isso eu estava treinando muito bem,
Eu estava melhor do que Chicago, porque eu fiquei disciplinado. Talvez seja por isso. Eu deveria ter ficado meio disciplinado, que acho que não ia ter tanto problema. Mas faz parte. E aí eu tive que tomar um antibiótico muito forte, né? Muito forte, que o médico pediu para parar todo o treino, academia, tudo. Então, fiquei praticamente 10 dias tomando esse antibiótico e era praticamente 5 dias antes da minha viagem. Nossa! Porque quando você faz a maratona, você tem todo, vamos falar assim, uma programação, fazer com antecedência, passagem, conciliava sempre um período de tirar alguns dias de férias aí para aproveitar pós-maratona, principalmente quando era uma maratona no exterior, para conhecer, visitar outras cidades, visitar a região. E eu voltei no médico, ele falou, olha, você sarou, não tem nada, eu recomendo você não correr. E aí, competitivo? Corredor entendeu o seguinte, eu recomendo você correr. Tira esse não daí, senão tá sobrando. Bem isso mesmo, viu? Mas eu cheguei lá, eu assim, aparentemente não sentia mais nada. Então, falei, eu acho que eu estou bem, não vou. E fui correr a maratona. Eu, no quilômetro, mais ou menos no quilômetro 30 e pouco, 32, 30, eu tinha lá uma banquinha do Gatorade, aquela coisa toda lá. Eu parei para tomar e eu vinha num ritmo muito bom, vinha num ritmo forte, né? Porque eu tinha treinado forte. E só 10 dias ausente de treino não tinha afetado muito o físico, vamos falar assim. E a cabeça, né? Porque eu acho que o psicológico pesa muito numa maratona. Sim. E acabei forçando o ritmo, estava num ritmo extremamente bom, só que aí eu tive um estresse, né? Estresse físico. Eu não conseguia correr. Eu tive que nem trotar, estava tentando, comecei a caminhar. Olha. E aí, não sei se vocês conhecem a maratona de Berlim, você chegando, tem o portão de Brandenburgo lá, aquelas telões. Aí eu olhei e falei, não, eu não vou passar andando aqui. Vou tirar força de algum lugar, mas eu vou passar correndo, né? Forcei, passei lá, eu só lembro que eu passei a linha de chegada, a moça colocou a medalha, eu acordei numa tenda, tudo branco, um alemão falando comigo, eu não entendia nada. E mais os amigos, todos preocupados, cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Cadê o Sérgio? Ele, com certeza eles viram que eu estava na frente deles, mas não sabiam o que tinha acontecido, né? Sim. Aí eu saio meio depois de um tempo, lá saio da barraca, lá meio tonto assim, aí todo mundo, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas foi assim, besteira, né? Aquelas coisas que você fala, poxa vida, deveria ter escutado o médico e ir para o ano seguinte fazer mas você não assim, para quem é competitivo e você vê nos seus amigos tudo lá, se reunido, com uniforme, é difícil você falar assim, não vou correr. Eu queria aproveitar esse gancho teu, Sérgio, fazer duas coisas que me veio à cabeça aqui. Primeiro, algo que eu passei recentemente, né? Porque até no último episódio a gente comentou que eu corri Pomerode, e foi num ano que eu corri 2 maratonas, né? Esse ano eu fiz São Paulo no começo do ano e fiz Pomerode agora. E meu segundo ciclo de preparação não foi bom, porque a mesma coisa que você contou, juntou trabalho, já vinha de um ciclo anterior e tudo mais, e você acha que você vai bem e chega lá na hora, a maratona mostra para você que não é bem assim, né? Então, acho que é quando a gente coloca a corrida, pelo menos o aprendizado que eu tive, e a gente já falou aqui, né, Paulo, outras vezes, é a caixinha que a gente coloca a corrida na nossa vida, né? Então, assim, eu percebi por mim, acho que é um pouco do que eu estou chegando da conclusão do teu relato também, que quando a gente força demais a corrida e ela deixa de ser um hobby, né, que me desestressa, que me traz um pouco de aliviar a tensão do dia a dia, e ela se torna algo tão pesado quanto o trabalho, quanto a rotina, quanto o trânsito, quanto tudo mais, ela perde um pouco do sentido ali, né? Porque ela se torna mais
mais um peso, né? Então, eu acho que é um desafio para nós corredores amadores ou mesmo esportistas, né? Amadores, trabalhar esse equilíbrio, né? De enxergar que tipo, a gente não ganha nada para fazer isso, mas pelo contrário, a gente paga tudo, né? A gente paga assessoria, paga o tênis, paga a academia, paga nutricionista, paga a prova. E aí a gente força demais um pouco essa relação, e aquilo que trazia benefícios numa curva, né, no início, de repente ele começa a virar algo que prejudica, né, e desequilibra todo o resto, né? Para você, você teve essa mesma impressão, assim, depois desse ciclo de Berlim, você, vamos dizer, pivotou aí ou repensou a sua relação com a corrida ou Mais ou menos, Marina. Eu sou um pouco teimoso. Demorou. Eu cheguei depois, mais algumas pisadas de bola. Foi um pouco mais resistente. Mas sabe qual é o problema? Quando você é uma pessoa extremamente competitiva, eu falo em qualquer área, seja no trabalho, você coloca os desafios muito alto, né? E por exemplo, eu queria fazer Boston lá, né? Na época eu queria fazer a maratona de Boston, que eu fiz em seguida, porque o Qualify valia por 2 anos, então depois de Berlim eu fiz Boston. Até foi interessante, porque Boston, eu assim, foi num período que não dava para sair, praticamente, não conseguia ir, o trabalho pegando fogo e etc. Eu acabei, acho que era feriado, se não me falha a memória, eu saí aqui uma quinta-feira, fui lá, corri, voltei no domingo à noite, tá segunda-feira no escritório. Esse não teve emenda com viagem de passeio, não? Não, essa não foi nenhuma. Foi simplesmente porque eu queria fazer esse desafio. E na época, na própria Runifan, praticamente foram eu e acho que mais 2 ou 3 pessoas só. Que eu, inclusive, nem tinha relacionamento assim muito próximo, né? Eram pessoas até treinavam em lugares separados, tal. O Mário Sérgio mandou, olha, eu vou dar o telefone de vocês, mas ninguém liga para ninguém, né? Cada um veio lá, cada um ficou no hotel, cada um ficou num ponto distante. Como era uma maratona que precisava do Qualify, né? Então, você imagina a cabeça desses que são meio neuróticos, né? Que talvez entre no que você está falando, né? Começa a colocar a maratona como um desafio mais importante até do que o próprio trabalho. Então, você imagina, você pega uma viagem daqui quinta-feira, sai daqui, a maratona foi na segunda-feira, era feriado. Que é a tradição, né? Que é sempre na segunda lá, né? Na segunda-feira. E eu saí daqui na quinta, acho que foi quinta-noite, cheguei sexta lá, praticamente fiquei sexta, sábado. Não, minto, saí na sexta, porque eu fiquei só 2 dias lá. Saí na sexta, fiz a maratona e voltei à noite. Então, você imagina assim, uma coisa que é meio absurda, né? Porque eu queria ter Boston no meu currículo. Né? Era tipo aquela coisa assim, não, se eu não fizer agora, eu vou perder o Qualify, não sei quando vai poder, então não, agora vai ser agora ou nunca. Então, foi se você olhar, foi na prova? você tá, que você falou, você está pagando tudo isso para só fazer a corrida, né? Pois é. Para ir lá no fim do mundo fazer a corrida. Mas eu acho que esses são os pontos aí que eu vejo que prejudicou, né? Eu estourei o joelho, né? Já em função das corridas, mas era uma coisa que começou a ser uma necessidade de superação. Né? E aí, quando começa a entrar nesse ritmo, aí as coisas complicam. Sérgio, eu queria puxar um outro ponto, né, que você falou lá atrás, e que acaba que virou uma filosofia aqui do AgroRunners, que é o tênisinho na mala, né? Quer dizer, vou viajar, o tênis está na mala, e isso quer dizer o quê, né? Que provavelmente você está indo a trabalho para algum lugar e a única opção que tem é você correr, senão você não vai fazer nada. Aí vira igual eu, que sou agrônomo, como vários outros amigos que são agrônomos também,
começa a trabalhar viajando, fica gordo, né? Aí que não vai mesmo, né, cara? Cara, como que você percebeu dentro desse processo, né? Desde correr os 5 quilômetros até chegar à maratona, vamos dizer assim, com essa performance que você teve, como que o esporte ele ajudou você no trabalho, assim, cara? Eu acho que primeiro que o esporte te ajuda a você dar uma desestressada, né? Porque quando você está correndo, eu não ficava pensando no que eu tinha que fazer no trabalho, eu ficava pensando em outras coisas. Era o caminho que eu tinha que fazer, o que eu pace que eu queria ter. Quer dizer, você meio que se desliga do mundo profissional, vamos falar assim, para ficar no mundo ali do que você está fazendo, da atividade que você está fazendo, né? Eu acho que isso é um ponto positivo. E aquilo que você falou, né? Você é agrônomo e imagina aí que você roda bastante aí. Então, você imagina, eu corria lá em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, quando Nova Mutum estava começando, não tinha nada lá, então Não tinha nada. Era uma volta na terrível. cidade, né? Corri lá em Luiz Eduardo Magalhães, corri Barreiras, Goiás, em Jataí, Mineiros, Rio Verde, Lucas aí também no Mato Grosso. Quer dizer, assim, não era uma, botava lá o tênis, corria lá de manhã, e é muito bom porque, assim, para mim, pelo menos, né, eu fazia o treino, sempre gostei de correr de manhã, não me adaptei a correr no final do dia, não conseguia, a não ser quando eu trabalhava na Dupont, que era uma necessidade até para esperar o trânsito passar, né? Mas, em geral, eu prefiro sempre treinar na parte da manhã. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, 5h30, dependendo dos compromissos, mas não mais do que isso também. E saía correndo, né? Não, quando dava para correr dentro da cidade, quando não dava, na estrada mesmo. E é gostoso, porque você às vezes vai correr olhando o amanhecer. E aí você começa a perceber, né, que, poxa, tem muita coisa boa nesse mundo aqui que a gente assim, não percebe no dia a dia, né? Sim. Porque a trabalho você está dentro de um carro, você está se locomovendo, você está olhando, no seu caso, mas está olhando agrônomo, você vai olhar assim, olha um pé de soja do lado, já começa a olhar em qual estágio que está, se é milho, se é algodão, você começa a ficar ligado, e quando você está correndo, não, você está olhando a natureza, né? Você está olhando outros ambientes, vamos falar, embora você esteja no meio do caminho, né? É interessante. E você percebe que ao longo aí das empresas por onde você trabalhou, com as equipes que você liderou, ou mesmo você tinha contato, houve aí adesão de outras pessoas a partir do teu exemplo, que, né, falou, agora eu comecei a correr também, enfim, teve esses relatos também? Eu, inclusive, por viajar, como eu tinha a responsabilidade de gerência, eu sempre tive funcionários no campo, né? Colaboradores no campo. E eles meio que eram obrigados a me acompanhar. Muito, óbvio que eu não forçava, né? Sempre ia, mas muitos deles viraram bem melhor do que eu, correndo mais do que eu. Aí eu não sei se você conhece o Paulo Canesim, por exemplo. Sim. Mesma coisa, ele sempre foi, adorava futebol, quase foi profissional, né? Jogou. E aí eu falei, olha, Canesim, nós vamos ter que viajar, cara. Você já é esportista, para que você vai ficar parado aqui no hotel? Vamos acordar cedo. Aí começamos a correr, esse é um que eu levei, e muitos outros, né? O pessoal, até hoje eu vejo aqui um pessoal que eu sigo no Instagram, Facebook, etc., são pessoas que continuaram correndo, né? Mesmo depois do tempo passando, até porque acho que agora também virou um pouco de modismo, né? As corridas. Então todo mundo tem geração saúde, tem interesse correndo aí. Mas eu acho que esse é assim, você acaba influenciando, só o fato de você estar
praticando o esporte ali, você acaba influenciando as pessoas para o lado do bem, né? Isso. Que é cuidar da saúde, se precaver, fazer um esporte. E o papel determinante que as empresas podem ter também na vida dos funcionários, né? Você comentou aqui do Paul na época, né? Mas a gente já teve histórias de outros convidados aqui Sim. que também começaram a correr por iniciativa, né? Que a empresa teve. Eu mesma trabalhava na FMC, e na FMC um dos diretores, né? O diretor de supply, ele que contratou ali, e dali foi meu primeiro contato com a corrida. Então é muito importante também, né? Você já tem, às vezes a pessoa tem a vontade, mas não sabe nem por onde começar, né? E aí, vindo de um programa corporativo, aí muitas vezes é a porta de entrada, né? Marina, e é engraçado porque, por exemplo, a minha esposa não corria. Uhum. Eu levei ela para a corrida, né? Assim, a primeira prova, eu acho que eram 5 quilômetros, aquele medo, mas eu vou ficar por último, eu vou ser que é a cabeça de quem vai correr a primeira prova, mas eu não corro, Quem nunca, né? Eu não vou saber o caminho da chegada, né? Essas como é que coisas funciona, assim, né? Aí você fala, não, fica tranquilo que vai ter mais um monte de gente, você vai conseguir acompanhar todo mundo. E é isso mesmo, as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? De achar que vai ficar lá para trás, que não vai chegar, que vai se perder no caminho. Mas depois que também começa a correr, vê que é um ambiente, vamos falar assim, muito legal, né? Sim. Você falar de algumas provas, tipo uma track field da vida, que tem um número limitado, é super organizado, você vai dentro do shopping. Quer dizer, você começa a entrar num ambiente, é caro, isso a gente sabe que é, né? Mas vale a pena, porque você acaba se relacionando com pessoas, por exemplo, eu tenho amigos que são médicos, falando do grupo de corrida, né? Sim, que são sim. médicos, são advogados, que não tem nada a ver. Então, você falou em termos de como que te ajudou na empresa. A gente não falava de trabalho, porque os assuntos eram diversos, né? Então, tinha de todos os tipos lá, você tinha executivos, você tinha o cara que era cozinheiro, tinha de tudo. Então, acaba sendo assim, um ambiente de descontração que ninguém está preocupado com o que você está vestindo, né? Pelo menos na minha época, não sei porque agora mudou tudo, né? Mudou um pouco. Mas assim, cara, ninguém está preocupado se o seu calção é da marca tal, se o seu tênis é da marca tal, tá todo mundo lá para correr, tá para se divertir. No final lá bater um papo lá falando de besteira, falar de futebol, falar de outras coisas que não tem nada a ver. E esse ambiente é legal, porque eu acabei formando um grupo, né? A gente tem um grupo que a gente ainda se encontra, vira e mexe, a gente ainda se reúne, só que é o pessoal que já não é tão, vamos falar assim, tão geração saúde, porque é tudo que gosta de tomar vinho, então se reúne para tomar vinho, então já viram, mas é um pessoal que a gente se reunia, vira e mexe se reunia assim na casa de um, na casa do outro, às vezes em restaurante, marcava assim, 12, 15 pessoas, e não necessariamente pessoas que estavam na corrida, lá no plano da corrida, no mesmo ritmo. Sim. Né? Sim. Totalmente diferente. Pessoa que. O cara que fazia, sei lá, tiro de 3,50, o outro 4, o outro que faz de 6,50, mas estava todo mundo lá dando risada, contando piada, tirando sarro um do outro. Então, isso te sai um pouquinho daquele estresse do dia a dia, da área de trabalho e tal. Eu acho que isso é um ponto positivo também para a corrida, né? Eu acho, assim, uma das coisas mais interessantes, assim, desse universo, né, como um todo, a gente falou isso aqui também já várias vezes, né, que é um esporte individual, você vê, você tem todo um perfil de competitivo e tal, né, que você quer fazer um pouquinho melhor, tem aquele que não é tão competitivo, mas está lá porque gosta de gente, né, eu tenho alguns amigos que, assim, eu gosto de estar lá, se eu vou correr bem, se eu vou correr mal, para mim tanto faz e está tudo certo, né. Mas é um ambiente interessante porque você faz um relacionamento, como você comentou, com pessoas que muitas vezes
no seu ambiente de trabalho, você não ia ter um médico, né? Advogado até tem, mas um médico, um cozinheiro e tudo mais. E querendo ou não, quando a gente está num meio em que a diversidade, né, no sentido lato mesmo da palavra, ele existe, você acaba também tendo soluções criativas para o seu trabalho. Né? Porque às vezes o cara te dá um insight de alguma coisa que ele fez lá que você pode usar, né, cara? Então, o grupo, esse ambiente, ele transcende a corrida, igual você falou. O cara corre 6, o cara corre 3 e tá todo mundo ali, né, cara? Eu acho que esse é um ponto super importante do movimento como um todo, né? Eu falei algumas profissões, mas não necessariamente só profissões, né? Então, eu estava no agro, mas tinha um outro que estava no setor de tecelagem, o outro estava na indústria farmacêutica. Então, a gente vai conversando, às vezes fala, obviamente não entra no detalhe, mas fala do seu setor lá, do que vê. Eu acho que esse é um ponto também que te ajuda a você, às vezes, como você falou, trazer algumas ideias de outros setores, né? Não necessariamente só do seu setor ali que está, às vezes você está meio viciado, né? Só conversar com pessoas do seu setor não acaba observando algumas oportunidades que estão em outros setores, outros segmentos e que você pode trazer para o negócio. Eu acho que esse é um ponto também interessante, né? A gente sempre falava com pessoas aí de várias empresas, de vários setores, e você começa a entender um pouquinho mais também de outros segmentos, né? Como funciona, o que está acontecendo. Eu acho que sai da bolha, né? Sai da bolha um pouco, né? Daquele vício de só ouvir as mesmas notícias, falar das mesmas empresas, mesmos mercados. Fica saturada a cabeça, tem hora, né? A gente precisa trazer uma leveza. É isso aí. Legal. Eu por exemplo, até falando do período que eu fiquei lá em Santa Catarina, corri um monte de prova, corri a meia de Pomerode, corri a Gaspar, Blumenau, né, que era uma maratona, uma meia maratona que tinha lá, né? Foi no Rio do Rastro? Essa eu não corri, eu me inscrevi, mas essa eu fiquei, de novo, tinha pego essa mesma infecção, e acabei, falei, não, essa vez eu não vou abusar. Aquela ali não dá para brincar, não. Até a minha inscrição eu dei para um amigo meu. Eu falei, não, é aquelas coisas que você aprende com a vida, né? Eu falei, não, eu quase morri lá em Berlim, não vou me sujeitar agora. Subir essa pirambeira aqui, né? Não, deixa quieto. Se fosse para morrer, que fosse em Berlim, né, cara? Mas, assim, até falando em termos de... É engraçado, né? Porque quando eu fui para Bonga, lá em Gaspar, não era assim ainda não tinha muita gente correndo. Corria ali o pessoal na praia e tal, mas não era estavam começando a surgir algumas assessorias, né? Até eu me inscrevi lá numa assessoria e tal. Mas às vezes eu chegava e como minha esposa acabou não indo, não gostou, voltou, ficou. Eu ficava fazendo um bate e volta, né? Segunda, voltava na sexta. Então, dia de semana eu ficava sozinho lá. Às vezes eu chegava em casa, sei lá, 8 horas da noite, e falei, não, televisão não aguento mais. Computador para ligar, para ficar conectado com a empresa, também não aguento mais. Vou sair, vou correr. Então, eu morava em Balneário, e às vezes, assim, o cara que é meio corredor, ele é meio maluco também, né? Às vezes estava chovendo. E um amigo meu, uma vez, ele sempre lembra dessa história. Falou, cara, eu nunca me esqueço. Eu estava num restaurante lá com minha esposa, e eu olhei e falei, não é o Pigoso correndo ali? Passei, aí voltei molhado, pingado. Falei, cara, mas não tem coisa mais gostosa que você correr na chuva. E assim, sem trânsito, sem estresse, porque é praticamente tudo liberado, né? A gente se sente o Ayrton Senna, né? Os loucos da corrida, viu? O cara quer... isso aí. A gente se sente o Ayrton Senna, né? Corre melhor na chuva. Não, mas a gente brinca assim, mas eu já corri várias vezes, assim, chovendo, né? Então, mesmo... Eu não sei se você treina no Ibirapuera, Marina, mas... Não. Não? Então, eu tinha o pessoal que treinava com a Running Fan,
E era um pessoal, um grupinho que a gente começou aí 6h30 da manhã, né? Depois começou a ter muita gente, fomos às 6. Quando eu já estava indo às 5 da manhã, porque para ter menos gente, era um grupo de, Para sei lá, tinha fluir umas melhor, né? 8, 9 pessoas lá que sempre se encontravam, marcavam para se encontrar lá. E fazia frio, chuva, estava lá. Não tinha essa de. Vai explicar para os outros, né, Sérgio? Não, melhor Eu não. acho que a pessoa fala assim: não, esses não são normais, não. Não Exatamente. bate bem na cabeça. Bom demais, bom demais. Bom, vamos para o nosso momento aqui, né, Marina? Nosso momento Marília Gabriela aqui, que a gente faz umas perguntinhas rápidas, com base no que a gente conversou aqui, para a gente fazer esse bate-bola aí. Vamos nessa aí, Sérgio? Vamos. Marina, você podia começar hoje, hein? Pode ser. Bom, entre 14 maratonas, vou pegar só as maratonas, né? Porque tem muita, como você falou, tem muita camiseta por aí, né? Dentre as 14, qual foi a sua mais aí, a sua melhor lembrança, assim, e por quê? Dentre as 14? Para mim, eu vou falar que foi Chicago, né? Porque foi quando eu consegui meu primeiro qualify. Embora em Boston eu também fiz 3:19, né? Mas foi Chicago, era uma maratona excelente, plano, o clima ajudando. A outra maratona que eu também assim, tenho boas lembranças, eu tinha me preparado muito também, foi em Nova York, mas essa no final lá não foi ruim, fiz 3:25, mas é aquela maratona que você fala assim, poxa, eu podia ter ido um pouquinho melhor, mas para assim, em termos de lembrança, Chicago. Legal. Fiz 2 vezes Chicago, mas a primeira vez. Legal. Primeiro é sempre mais legal, né? E, Sérgio, dentre todas, maratonas ou não, qual foi a prova mais emocionante que você correu, cara? Eu corri Amsterdã. E para mim foi uma maratona assim, diferente, porque a cidade é muito bonita, plana, só que você corria às vezes numas ruazinhas estreitas, né? E foi muito emocionante porque a chegada é dentro do estádio. Então era como assim, você está chegando quase que numa Olimpíada, sabe? Aquela coisa de você entrar no estádio, dar uma volta para acabar a maratona. Eu nunca tinha feito uma maratona dessa e eu achei fantástico, né? Eu achei, pô, você chegar assim, aí você entra dentro do estádio, passando e tinha plateia, né? Porque normalmente familiares, tudo vão lá. É muito legal, né? Assim, foi uma diferente. Depois teve uma outra que eu corri também, que foi lá na Alemanha, fugiu aqui a maratona, onde tem o Oktoberfest. Sim, sim, sim. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Fugiu. Mas também acabou dentro do estádio. Então, mas essa aí já era a segunda vez, mas essa foi mais assim, emocionante porque em questão do ambiente diferente, né, da chegada. É Munique? Foi Munique? Munique. E a camiseta, inclusive, muito bonita. Engraçado que Munique é a maratona, eu não sei se ainda mas é uma semana depois do Oktoberfest. Então você chega lá, você olha assim e fala, pô, ainda bem que eu vi uma semana depois, porque senão eu acho que eu não ia correr a maratona. Ela é estrategicamente localizada, marcada ali no calendário. Podia ser depois, né? Eu acho que muito bem a gente ficaria. Ela é depois de Berlim. O Oktoberfest é depois de Berlim. Inclusive, eu tinha uns amigos lá que, quando fizeram Berlim, foram para o Oktoberfest comemorar. Coisa boa, coisa Muito boa. bom. Sérgio, agora assim, na verdade é uma dica, né? Ou seja, para quem está nos acompanhando, né, aqui acompanhou toda a tua história, a tua trajetória, e que está querendo começar a correr ou praticar algum esporte,
o que você poderia dizer para essa pessoa para incentivá-la a começar aí, aproveitando até essa época de final de ano, o pessoal começa a fazer os seus planos aí, né, para o ano seguinte. Então, o que você poderia deixar aí de dica, de incentivo para quem está querendo começar? Eu recomendo, né, quem quer começar, que tente achar um grupinho, formar um grupinho, porque embora é uma atividade que você possa fazer sozinho, o ambiente te ajuda a você manter, né, a você ir evoluindo. E eu acho que isso é legal, você achar uma assessoria, ou mesmo que não tenha uma assessoria, pelo menos pessoas em comum que estão dispostas a querer fazer essa atividade e não se preocupar com a questão de ritmo, né? De querer fazer os tiros, vai na boa, a evolução vem com o tempo, né? E eu acho que essa minha dica aí, tentar não ficar sozinho, porque às vezes vira uma coisa meio entediante para quem está começando. É isso aí. Muito bom. Muito bom, então, Sérgio. Assim, ó, prazerzaço conhecer a sua história, né? Assim, a gente poderia. Cada maratona é uma história, né? Não teria tempo para a gente contar sobre todas. Óbvio que nós gostaríamos de saber sobre todas. Mas, cara, só de ter você aqui com a gente, batendo esse papo e daqui a pouco inspirar outras pessoas também a começar, né? A gente sempre fala, todo mundo começou com 1 quilômetro, né? Ou pelo menos com um passo, pelo menos. Então, tá aí para todo mundo, para a gente poder ter boa saúde, né? Prosperidade na vida também, cara. Então, muito obrigado e parabéns por eu assim, uma sugestão, porque é um esporte que tudo vai do que você quer, mas que não é caro, né? Aquilo que eu falei, é um tênis, um calção, uma meia lá e uma camiseta, você está pronto para fazer o esporte aí. Ele pode ser caro, né? Se você quiser. Mas, se você quiser. Não precisa, né? Não precisa. E eu vou falar para você, eu acho que aí tem muita coisa que a tecnologia ajudou, sem sombra de dúvida, mas é muito mais para profissionais, né? Para quem é amador, deixa disso. Não precisa pagar um tênis R$5.000. Você não vai te fazer você ser o Kipchoge, né? É isso aí, muito bom, muito bom. Muito bom, Sérgio. Obrigado aí pelo convite, viu? A gente que agradece, obrigada aí pela sua disponibilidade, foi ótimo. Eu estava curiosa para conhecer um pouquinho mais da tua história aí, quando você mencionou para mim lá no LinkedIn. Então, parabéns, com certeza a mim já me inspirou, Paulo também, e acredito que aqui todos que acompanharam aqui esse episódio. E obrigada mais uma vez, e a gente vai se encontrando por aí pelos caminhos do agro, né? Estamos juntos. É isso aí, obrigadão para vocês. Bom final de semana. Bom demais. Valeu. E muito bom, pessoal. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui com o Sérgio, cara, já compartilha com algum amigo, corredor ou não, do agro ou não também, porque aqui tem histórias para todo mundo, né, cara? Que é o grande objetivo desse podcast aqui, meu e da Marina, é como a gente consegue trazer mais gente para esse bando de gente doida aqui, né, cara? Então siga o nosso Instagram lá no @agro.runners. Entre no nosso clube do Strava também. Deu uma estagnada lá, hein, Marina? Estamos só com 99. Precisamos virar o 100 aí, né, cara? Verdade, a gente tem que dar mais uma puxada aqui, ó. Compartilha com o amiguinho aí que vai dar certo. É isso aí, muito bom. Muito obrigado. Então, até mais. Obrigado. Valeu, até mais, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau junto.